exatamente. Pastor Agostinho. Isso. Eu estou aqui hoje, eu pedi para ele tirar a máscara e eu fiquei com a máscara, porque eu vou conversar com ele estava com a máscara, é muito gentil, e ele aderiu à nossa proposta e está aqui. Ele que vai falar. Que alegria, que gozo, hein? Ô, Agostinho, Oi. você está com 83 anos? Rapaz, eu já posso contar, né? Porque no próximo dia 8, hoje é 9, né? No próximo dia 8 de abril agora eu completo os 83 anos. 8 de abril. Graças a Deus. Ontem eu completei 34. De quantas vezes? Não, é do acidente, Ah, né? do acidente. Já pensou, irmão? Rapaz do céu. Você me lembra andando, né? Demais, eu te conheci, você estava dirigindo a igreja. Presbiteriana. Isso. Aí nós fomos lá para lançamento da pedra fundamental. A primeira vez que lhe vi, nós já ficamos irmanizados. E eu preguei na igreja da Assembleia de Deus ali Rapaz. na Chico Júlio, né? É. Perto da Volks. O primeiro culto que eu vi ser lá na Presbiteriana. Lá na Presbiteriana. Não sei se foi na Presbiteriana, mas foi sim. O senhor fez até uma ilustração. Eu estava falando com os jovens, né? Sim. Então, eu achei muito interessante, né? E que ilustração que eu falei? Deixa eu captar aqui, rapaz. Oh, meu Deus. O Agostinho, Jesus. ele teve um programa no rádio. Quantos anos você ficou no rádio? Bicho, eu fiquei aproximadamente uns 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. E assim, eu quero mexer na sua origem. Aonde que você é natural de Restinga? Sim, eu sou natural de Restinga. Pastor Ronaldo, é o seguinte, quando meus pais vieram de Minas... De onde de Minas que eu vieram? costumo brincar, eu sou mineiro de gestação e paulista de nascimento. Então você foi gestado em Minas? Em Minas Gerais. Minha mãe veio para cá, segundo ela já estava nos dias da luz, dessa menininha aí. E depois ela pôs o nome de Agostinho, né? E esse Agostinho ficou aí, tá aí já... Eu virei francano, né? Porque naquela época Restinga já não era emancipado, ainda não era. Você era francano mesmo, sim, já nasceu na Grande Franca, sou né? Sou francano. Pastor Ronaldo, eu conheço Franca aqui desde a minha meninice. Andou aqui, brincou nessas ruas. Isso aqui não existia, né? Nós estamos aqui na São Sebastião, avenida. Não, aqui não existia. Não existia? Não. Na época minha, quando eu comecei a entender por gente, meus 12 anos, eu morava mais lá pro lado da Boa Vista, o Alto da Boa Vista. Ali estava começando aquele arraialzinho, tal. Já tinha uma igrejinha lá, a igreja São Benedito. Era de lá, já tinha. Essa igreja foi construída quase no meio do campo lá, né? A igreja da São Benedito. Isso, eu posso dizer quase 80 anos atrás, né? Uhum. E então a gente veio essa vivência de Franca. Me volta aí. Que cidade de Minas que era de sua mãe? Da onde que ela veio? De Ibiraci, melhor dizendo. Ibiraci? Isso, Ibiraci. Aqui próximo pertinho. aqui de Franca. Mas então fala o nome da sua mãe, do seu pai. A minha mãe é Melinda Maria de Jesus e meu pai é Alípio Manuel Ribeiro. Irmão seu, Agostinho. Até voltando um pouquinho a página, pastor. Certo. Que na época é Alípio Manuel Antônio Ribeiro. Aí nessas alturas, a gente morava para as fazendas, começou a morar para as fazendas ao redor de Ibiraci ali, sabe? Pessoal pacato, nem ligava para registrar filho. Quando chegou na época de registrar os meninos, quando chegou no cartório, o tabelião lá. E o tabelião lá do cartório deu ideia só ali. O senhor está com um nome, Alípio Manuel Antônio Ribeiro. Por que o senhor não põe assim, Alípio Manuel Ribeiro? Aí ficou. Tirou o Santo Antônio. Tirou o Antônio. Aí Agostinho, ficou. Agora você já falou do pai seu. Antes de você falar dos seus irmãos, fala pra mim dos irmãos do seu pai. Dos meus pais era Deodato, né? Era Deodato. E o outro era Antônio, também Manuel Antônio Ribeiro, que faleceu bem nos anos de 45, eu tinha 7 anos. Quando ele faleceu? Quando ele faleceu. Fui na época da guerra de 45. Sim. Eu lembro que eu passei muito medo, eu tinha 7 anos.
na época da guerra? A minha mãe, nós morávamos nas fazendas, lá nós mudou de Franca. Aí depois eles começaram a mudar, né? A situação um pouco complicada naquela época. Começaram a mudar de fazenda em fazenda, e aí nós fomos morar próximo de Guará. Fazenda Lagoinha, e lá foi a época da guerra de 45, final da guerra. Minha mãe falou, meus filhos escondem, porque os aviões vão passar aí, vai jogar bomba. E havia um terror eu de tenho guerra. um memorial, tudo isso aí, pastor. É. 250 páginas. Irmã sua? Minhas irmãs, sim. Eu tinha a Isabel, depois a Mariana, depois a Maria, né, a Benedita e a Alice. Ali. É. Você ficava em que lugar nessa família? Primeiro, segundo? Não, eu fui o penúltimo. Ah, você estava cá no Não, finalzinho? dos homens eu fui o último. É. Agora das mulheres é a Alice, que mora aqui em cima na Vila Nova. Vou mexer mais um pouco na sua cabeça. Você lembra de avô? Avó? Dos meus avós, não. Quando eu nasci, quando eu comecei a entender por gente, ele já era falecido. Mas você sabe o nome dele? Me parece que é Manuel Antônio. Manuel Antônio. Então seu A pai mãe eu tinha não me o lembro. nome dele do seu avô. É, Manuel Antônio. É, Manuel Antônio Ribeiro, era isso. O Agostinho, e por parte da mãe, você conheceu os avós? Não, do parte da minha mãe não cheguei a conhecer os meus avós. Ela é de que família? Ali de Ibiraci mesmo, Era daquela região? daquela redondeza de Ibiraci, a família de Ribeiro, depois a família de Ribeiro, e ela, como é de costume, logo as esposas passam a assinar o nome dos maridos, né, desaparece um pouco da linhagem. Ali naquela região, como Itirapuã, São Tomás de Aquino, tinha muita gente vindo da Bahia. Sei, tinha sei. O seu pai, a origem do seu avô, não? A origem do meu pai, a origem dele, ele era mais um pouco de baiano. Um pouco de baiano. Eu acho que ele fez igual o caso meu. Ele nasceu em Minas, acabou de formar na Bahia. Você entendeu? Eu tinha um pouco de um sotaque. Sotaque de baiano. De Bahia. Mas era mais mineirado mesmo. Minerado mesmo. Ibiraci, ali tinha o... Você lembra na época da construção da usina de Peixoto? Ah, lembro. Ixi. Só que naquela época daquela construção, aí nós já tínhamos mudado de Franca, eu morava aqui próximo, Bom Jardim. Bom Jardim. E você lembra de ter ido alguma vez lá visitar a construção? Ou não? Das obras? Não, das obras. não tem. Essa eu não tive oportunidade de chegar até lá. Eu lembro das obras, inclusive tinha um tio meu que trabalhava nessas obras, mas eu não tive oportunidade. Porque Ibiraci, na época, deu uma alavancada, né? Deu. Cresceu muito. Depois dessas entradas dessas hidrelétricas, já foi tomando outro nível. Inclusive até Franca, porque eu não sei, aqui em Franca, inclusive os geradores que geravam energia para trabalhar lá, era daqui, ó. Daqui de Franca. A gente morava aqui no Bom Jardim, quando era mais ou menos 10, 11 horas da noite, escutava os geradores trabalhando de noite. De longe escutava. Você sabe onde ficava esse gerador? Você sabe onde é o Varejão Patrocínio ali, aquela farmácia Pop Já, ali, aqui na estação. Era ali, naquele prédio antigo. Os geradores era tudo ali. Eu tenho uma lembrança muito grande daquilo ali. Então você lembra da Morgiana? Lembro, meu Jesus amado. Lembro demais. Eu tenho história da Morgiana. Muito grande, meu Deus. Você queimou a camisa, não, né? Que não, menino, não sei falar, você entrou na minha área que eu queria falar, porque aí já no tempo de jovem, quando eu tinha lá meus 18 anos, aí eu morava numa fazenda. Eu lá conheci uma mocinha. Que fazenda que você morava, né? Fazenda Aliança. Era do antigo, que eu conheci, antigo Major Moura Mata, que hoje deu o nome dessa avenida que nós temos aqui na Vila São Sebastião. Major Moura Mata. Major Moura Mata, é a avenida ali em Rio. Então nós fomos para lá, para essa fazenda. Lá eu conheci essa jovenzinha também da minha idade, e nós já como é que é a adolescência, né? E nós se conhecemos, e saiu um casamento do irmão dela, que na fazenda Curral de Pedra, próximo ao município de Igaçaba. Igaçaba já era emancipado. E viemos de lá. E por incrível que pareça, meu irmão Ronaldo, a Morgiana soltou uma brasinha de fogo dentro do bolsinho do meu paletó e queimou. Bonito isso aí, né?
Porque Eu tive que passar o resto da noite daquele jeito. a faísca, né? Faísca. E eles usavam um guarda-pó, né? Usava, Ou tinha então... gente que quando botava a roupa... E às vezes até alertava para fechar os vidros, mas nós, despretensiosos, né? A brasinha veio... Queimou. Tava aquele cheiro de pena queimada, aquele que usava Cassimira, né? Era chique, né? Cassimira. É Gasimira, meu Casimira. Casimira. Então, quando tava que cheiro de pena, eu ia que tava aquele buraco, que meu Deus, e agora? Aí tem que... Aí eu tirei o portãozinho, fiquei de manga de camisa. Ô, Tchauzinho, agora você me falou, Agostinho, você falou dos seus irmãos, né? Não, falou dos seus irmãos. Falei de todos eles. Todos eles. José, que era o mais velho dos homens. E agora eu quero fazer uma pergunta aqui, que é o charme nosso. Como que entrou o evangelho na sua família? Pastor Ronaldo, nessa época do evangelho, tudo começou, Deus trabalha de uma maneira maravilhosa, né? Tudo começou com meu filho mais novinho. Nessa época eu pertencia à entidade espírita, eu era um dos acionistas na entidade espírita, num bairrozinho que tinha começado umas casinhas lá, hoje chama-se Vila Europa. Vila Europa. Mas daquele tempo estava começando. E essa reunião que nós fazíamos era lá. E então, no nascimento desse menino, aí o menino já nasceu com deficiência. O menino já nasceu com... Hoje eu nem lembro mais... Hoje, naquele tempo chamava Malsimioto, mas ela tem um outro nome. Eu não lembro o nome dessa doença. É que dava um coisa que saía na pele, a pessoa tinha que passar gilete. Emagrecia, a criança a criança ficava faminto, alimentava e não engordava, vomitava. Vomitava. E esse menino foi ficando assim, foi definhando, e através disso aí a gente encontrou algum amigo que já pertencia à entidade, já era evangélico, então essas pessoas até já faleciam. E eles me orientaram, não me obrigaram, mas me deram uns conselhos. Você já frequentou alguma igreja evangélica? Você já leu a Bíblia? Não, a Bíblia eu tenho em casa desde a idade de 10 anos. Porque quem lia a Bíblia para o meu pai era eu. Meu pai, tadinho, ele não enxergava bem, a vista muito curta. E eu pegava e lia para ele a Bíblia. Eu pedia para ler a parábola do rico e Lázaro e outros, e gostava dessas parábolas do Senhor Jesus, né? E com isso ficou marcado, pastor Ronaldo. Quando foi no ano de 1969, foi que a coisa gravou. A doença do menino gravou. E aí, mediante os conselhos que eles tinham me dado, um dia... E nessas alturas, pastor Ronaldo, eu era, lá nós formamos um time de futebol, lá na Vila Europa, chamava Bandeirante, time do Bandeirante. E eu era um dos diretores, né? E além disso, já gostava de cantar no rádio também, cantar de viola. Banda de viola. Violeiro antigo. Então, pastor Ronaldo, foi um dia, o menino não tinha jeito, o médico assim, orientou para nós, ó, esse menino, vocês convém levar ele em casa, eu vou passar as coordenadas, vocês tratam desse menino em casa, porque eu estou pressentindo que esse caso está além do nosso conhecimento aqui, o caso dele. Falou o nome não é Malsimioto, é um nome científico, eu não me lembro o nome. E, resultado, resumindo, nós trouxemos um menino para casa, vai, um dia eu falei assim, meu Deus, se o Senhor curar meu filho, meu Senhor, falando com Deus, não ia na minha casa. Era aqui no começo. Se o Senhor curar meu filho, pai, eu quero pôr minha vida dentro do que está escrito. Eu já li a Bíblia e gostava, né? Eu quero pôr a minha vida dentro dos escritos que está aqui. Ó. Eu não sei o que eu estou falando, mas o Senhor sabe o que eu estou sentindo. O Senhor abençoar. Aí, pastor Ronaldo, a coisa foi indo, voltando. E eu já comecei a perder a fé de onde a gente estava indo. E com isso, meu Deus, eu quero uma direção. Não sei se aonde eu estou te servindo da maneira que te agrada, mas faz isso, me coloca meus pés aonde o Senhor vê que te agrada. Foi desse jeito. Mas demorou isso aí. Mas você já era casado. Você casou aonde? E eu casei aqui em Franca mesmo. Em Franca? E era Marcos Sodré, que era o escrivão. Até o Marcos Sodré foi E a sua esposa era de onde? Daqui? Era de Ribeirão Corrente. Nasceu numa fazenda Limeira. Limeira não, como é que chama? Terra Vermelha. Que cidade? Boa Vista, melhor dizendo.
Terra Vermelha, Boa Vista. Era a origem dela. E criou por ali, nós se conhecemos, casamos aqui em Franca. O escrivão nosso foi o Marcos Sodré, que morreu assassinado. E você estava casando com quantos anos? 23 anos, e ela também. Bom, 23 anos. Inclusive, se ela tivesse com vida hoje, ela, fisicamente falando, ela tinha inteirado os anos dela agora dia 23 de janeiro, 83 anos. E eu vou fazer dia 8 de abril. 83. É. Então, pastor Renan, nossa rotina de vida foi essa. Então, como eu ingressei no Evangelho, vamos voltando à parte um pouquinho, foi essa rotina, já começou, já sabe como é que é, começou uma guerra, né? É. Parece que o Espírito de Deus... Eu dei uma pausa. Deu uma pausa. E aí, essa guerra foi... A guerra, aquilo que está escrito Gálatas 5,17, né? A guerra do Espírito contra a carne. Porque você era violeiro, gostava... Era violeiro, ficava cocheando em 2 pensamentos. E vai a presidente lá do centro, criou uma ideia, essa presidente era até desviada dos caminhos do Senhor. Tá gravando não, né? Tá. Sim. Ela até desviada, então ela formou essa entidade, um pessoal bacana, pessoas legais, muito bom. Mas eu comecei a sentir esse desejo, essa guerra, atender à convocação que Deus estava me fazendo. Certo. E quando foi no dia 10 de fevereiro, uns meses antes, eu tinha levado, tratado uma partida de futebol no campo lá de São José da Bela Vista, no estádio lá. E lá dentro daquele estádio, daquele campo ali, já começou algo. Uma pessoa antes me deu uns discos evangélicos, eu comecei a escutar aquilo. Eu ia dentro do caminhão, daquele tempo de caminhão. Carroceria do caminhão. Mas depois estava passando de ônibus, o time começou a ficar mais, né? E eu ali dentro, sentado, começava a meditar, meu Deus, eu não estou certo, como é que eu vou fazer? Pastor, resumindo, foi no dia 10 de fevereiro de 1971. 1971. Aí, carroceiro. Aí, ó. Ele não é parente, mas é vizinho. Ele é vizinho. Então, quando foi no dia 10 de fevereiro de 1971, foi onde a pedra quebrou. A pedra do caminho, né? A pedra do caminho estourou, né? Aí começou um novo e vivo caminho na minha vida. Dia 10 de fevereiro, agora, amanhã, hoje é 9? Amanhã vai fazer 50 anos. 50 anos. Com todas as minhas falhas. E você começou na Assembleia de Deus ou não? Sim. Voltando um pouquinho atrás, aí quando... na época, qual pastor que era? O Juvenal? Pastor já era o Juvenal. Estava começando. Antes era o pastor Domingo. O pastor Juvenal tinha tomado posse, porque ele tinha tomado, foi em 71, ele tinha tomado posse fazia poucos meses. Pastor Juvenal fez um trabalho fantástico aqui, né? Pastor, isso aqui o senhor está vendo esse murão, não era assim, era muro de taipa, o senhor sabe o que é taipa, né? Que é batido da terra e tal. Era um muro de taipa, da altura que está aquela parte mais baixa da caixa ali. E eu lembro direitinho, quantas vezes eu escutava um barulhinho da corrente da bicicleta batendo na capa, eu olhava de lá, eu vi o pastor Juvenal encostar com a Biblia na garupa. Eu devo um apreço muito grande à vida do pastor Juvenal, porque ele está com 100 anos de idade. 100 anos. 100 anos. É uma dádiva, eu considero que foi uma das dádivas que o Senhor colocou no meu caminho. Juvenal Soares. Ele vinha me visitar, muitas vezes chegava. Vidraceiro. Isso, me aconselhava. Logo começou a construção daqui do bairro São Sebastião, da igreja, que antes não era uma casinha semelhante a essa aqui, até mais ruim. Aí nós resolvemos fazer a igreja, e eu fui ajudar o pastor Juvenal, ele era o pedreiro, eu também já era, trabalhava na construção civil. E nós começamos a lançar as pedras fundamentais da igreja que tinha naquela época, hein? Naquela época. Então, nesse ano de 71, para mim foi um ano que hoje até marca. Eu costumo dizer que o meu Natal foi dia 10 de fevereiro de 71. Porque foi naquele dia que Jesus nasceu na minha vida. E eu desci do caminhão, eu estava no caminhão nesse dia que eu vinha de São José, aí senti um calor, mas eu não fui na Assembleia, eu estava pertinho, nós passamos perto da congregação cristã. Eu cheguei aqui em casa e correndo, tomei um banho, falei, vou nessa igreja ali, assistir culto ali. Não falava, assistia a reunião, né? Chegar lá, muito bom, reunião, gostei, mas depois eu comecei a falar com Deus, Senhor, onde o Senhor achar que fica bem para mim, me coloca meus pés no lugar que te agrade.
Não menosprezando que a congregação também é um trabalho maravilhoso, é de Deus. Eu costumo dizer, pastor Ronaldo, que eu acho que denominação evangélica é como as abelhinhas trabalham. Cada abelhinha trabalha do seu jeito. Cada abelhinha tem o seu jeito de trabalhar. Então, bem verdade, não pode se misturar uma coisa com a outra, que nem todas as coisas boas podem se misturar, nem todas as coisas boas podem misturar. Veja bem, não pode misturar o sal com açúcar, nem a pimenta no café. Então, quer dizer, tudo é bom, né? Cada um tem o seu devido lugar. Acho que... Agostinho, eu estou gostando que você fez revelações bonitas aqui. Mas você jogava bola, que posição que você jogava? Eu gostava camisa 8. Camisa 8? Ponta esquerda. Ponta esquerda? E tinha um time bom aqui na região? Tinha, principalmente a nossa equipe do Bandeirante aqui, pastor. Nós tínhamos pessoa que Me fala o nome de jogador que você lembra lá da época sua. Eu lembro, eu lembro da cúpula, né? Por exemplo, tinha o do Brejo, que era dono de uma fábrica de calçado, que hoje ali no final como é que chama aquela avenida que passa em frente de Champanhe? Avenida de Champanhe. Avenida de Champanhe. Aí, terminava ali. Ali tinha uma fábrica onde tinha farmácia hoje. Ali é uma grande fábrica de calçado do Marquinhos. Nós tratava ele do Brejo, que era perto do Brejo, a fábrica dele. Mas ele era um beco central. Era ele e o Chicarone, que era gerente Chicarone? O Chicarone, gerente do Banco Banespa. A Chicarone é casado com a Laura? Ué. Chicarone. Mas esse Chicarone é meu pai, é casado com a prima da minha esposa. Olha aí o Chicarone, ele e o Marquinhos. Eu sei que ele conversava muito, conversa muito. É meio grosso. É grossão lá. Isso. Trabalhava no Banespa. Inclusive depois, mais tarde, mas depois ainda fui fazer um acabamento na casa dele, que ele nessas alturas virou um pedreiro profissional, só trabalhar em acabamento e tal, né? E voltando atrás, falando Outro jogador bom da época. Então, era o Padreco, que era da Francana, estava aposentado do futebol, mas jogava uma bola, esse era a meia direita, né? Essa é a meia direita. Só que no meu tempo, que eu jogava bola, já não é no tempo do Bandeirão, eu jogava em outros times, isso é nas fazendas. Nas fazendas. Esse eu estou falando do time de futebol aqui da cidade, que já tinha o Padreco, Chicarone, o do Brejo, tinha o Ronaldo, vários deles que eu não me lembro o momento agora. Eram jogadores bons. As fazendas sempre tinha. É porque a fazenda era aquele grupo de famílias morando ali. Cada fazenda tinha, para segurar um pouco as pessoas. Segurava. Inclusive tinha fazenda que os fazendeiros bancavam. Tinha uma fazenda no meu tempo mais jovem, que o Dr. Paulo, chamado Dr. Paulo, era a fazenda Santa Maria, município de Ituverava. O Dr. Paulo tinha prazer que todo sábado não deixava nenhum jogador de bola trabalhar. Tinha tudo treinado. Para descansar um pouquinho. Ele tinha prazer. Concentrar. Não, sexta-feira, meio-dia já parava, pastor. Por causa do parava. Vai descansar, né? Aí era uma equipe boa nessa época. E depois, agora, mais pra frente, quando nessa época nós lá conversando aqui do Bandeirante, esse time foi bom. Nós ia lá tinha uma equipe naquela época, chamada Meia-Noite, do Patrocínio Paulista. Quantas vezes nós ia, quando nós não empatava, nós ganhávamos. E esse era bom, hein? Vamos jogar lá em vários lugares. Você chegou a viajar na Mogiana para jogar bola com o time? Não, na Mogiana não. Porque não tinha horário, né? Não tinha, porque na Mogiana nós fretava mais ônibus, aí nós começamos a fretar ônibus, né? Fretava esses ônibus da Expressão José que ficava aí, outras empresas, nós fretava. E era desse jeito, era uma rotina de jovem. Eu estava casado de pouco nessa eu casei em 60, eu casei em 61. Até nós nem falou nisso, né? Eu casei em 1961, indo mais ou menos nessas épocas de 1963, 4, 5, até a época desse time de que eu nasci na FEI em 71, eu já era envolvido. Ô Agostinho, a terra do calçado, você chegou a trabalhar em fábrica de calçado? Ô, pastor Ronaldo, quando eu vim, logo que eu vim, recentemente, no final do ano de 63, então eu não tinha profissão, até aí não tinha profissão. Aí meu cunhado que mora ali na Vila Nova, ele entrou numa fábrica para costurar sapato manual. O Lazinho? Não, é o Vicente, um cunhado meu. Aí ele arrumou um serviço para mim, para lá, para aprender a costurar sapato. Aí naquele tempo eu usava uma ferramenta chamada suvela.
Souveram. Para furar o corpo, né? Ia tudo programado, né? Então E foi... o pé de ferro era no colo? Era no colo, pé de ferro era no colo. Então, mas foi só a minha entrada no calçado, foi só isso, mas não aprofundei mais, não. Aí Já você se dedicou mais à construção civil. construção Aí civil. nessa época, foi quando eu vim da roça, eu mesmo comecei a fazer minha casinha, que você sabe que hoje ali anda como é que chama a última farmácia que depois da ponte? Do Ézio. Então aquela farmácia do Ézio, onde é aquela farmácia, frente a frente era o meu terreno que eu morava. Ali eu fiz a minha casa, certo? Contratei um socador de muro, naquele tempo usava isso. Você batia o muro até 1,40 m de altura, o resto respaldava de tijolos. E eu não sabia mexer com tijolo. Tinha um garotinho de uns 18, 17 anos, ele trabalhava muito com o pai dele de pedreiro, eu arrumei ele para me orientar como é que eu ia fazer, Foi através disso que eu fui tendo essa oportunidade. Aí virei de 63 até agora, em 2012, e eu trabalhei na construção civil. Em 2011 eu passei a ser encarregado, né? 2010, final de 2010, eu passei a ser encarregado de obra. E até agora quase o 14, e eu fiquei como encarregado, depois eu parei. Ô Agostinho, então você acompanhou essa Franca no nascedouro, né? Pastor Ronaldo, ali onde a Avenida Presidente Vargas, no começo, eu lembro da minha mocidade ali, eu já tinha meus 16 anos, ali armava circo, onde... Você lembra nós fizemos um monumento da Bíblia ali? Sim, sim. Então, no lugar daquele movimento era uma praça, não tinha árvore, era chão. É. Ali, quando chovia, virava aquelas poças de água, era plano, né? É plano. É o início da Avenida Presidente Vargas. Ali iniciava, ali é onde armava-se circos, que vinha, armava... Praça João Mendes. Isso, João Mendes, justamente. Ali os proprietários de circo vinham, armavam os circos ali. Lembra de um homem que ficou andando ali de bicicleta? Da Noruega, como é que é o nome dele? Zuluaga. Suruaga. Lembro. O cara ficou andando de bicicleta 100 horas. Eu lembro disso direitinho. E chegava de dia, tava rodando, de noite tava rodando. Naquele tempo não tinha a igreja Senhora da Graça, não. Não existia. Ele pegava no lugar plano aqui em cima, ia lá perto dela, voltava e ela voltava. O trânsito era pouco, não era igual hoje, que tem estrada de chão. O trânsito daquela época mais, pastor Renato, era carroça, carro de boi. Lá, alguma vez, alguns fazendeiros de poder aquisitivo tinham seus carros, né? Caminhão vinha da cidade. Era assim. O início, né? A Franca foi traçada para passagem de carro de boi e carroça, né? Pastor Ronaldo, voltando um pouquinho à página, você está falando em coisas antigas da Franca, eu me lembro direitinho. Nessa época, nós estávamos recentemente, aí nós mudava muito. Eu nasci aqui em Franca, ficamos aqui em Franca, nos meus 7 anos eu ainda estava aqui, quase 7 anos. Nós voltamos, meu pai mudava demais. Até o memorial, você vê o tanto de fazenda que nós moramos, até chegar ao ponto que nós adquirimos uma propriedade. E nessas épocas, de 6, 7 anos, 8 anos, mais ou menos, aí nós estávamos morando aqui na Boa Vista. Aí meu irmão, que é falecido, e nós passávamos um aperto financeiro, meu Deus, era tão difícil o serviço, trabalhava na roça, emprego de fábrica, e era tão difícil. Sabe o que ele fazia? Tinha um primo meu que chamava Aparecido, ele morava com nós, porque o pai dele falecido, que o meu tio Antônio faleceu na roça. E nós mudamos para cá, ele veio junto. Sabe o que o meu irmão fazia? Ele arrumava uma cestinha para nós não ficar à toa, que veio naquela época, né? Porque nós trabalhávamos, que jeito é o serviço? Nós saíamos vender doce para as fazendas, na cestinha, vender pirulito, vender chupetinho de doce, e pãozinho, assim, pãozinho caseiro, que os outros pão seca, né? Então nós levávamos, saía para as fazendas. E eu lembro direitinho que nós saía, naquele tempo tinha uma canalização de água, que parece que hoje não existe, Bananal, e era 2 canos de diâmetro grosso, uns 40 polegadas, 2 canos empareadinhos, que trazia água e ia lá para a caixa d'água, lá em Riba, onde é hoje a Sabesp. E esses canos eram no meio do cerradão. E nós tínhamos estrada, mas nós gostávamos de andar em cima dos canos. Aqueles canos levavam nós lá na fazenda que nós queríamos ir, Bananal. É a fazenda antigo Sebastião de Carvalho.
Sebastião de Carvalho. Ô Sebastião, ô Agostinho, pastor Agostinho, viver faz a gente guardar coisas, imagens na cabeça, que é né? isso? Agora, você falou ali da Avenida Presidente Vargas, você lembra do Fulgêncio? Lembro. O Onde é a campo prefeitura. onde que é a prefeitura. Lembro Ali demais. tinha um campo grande, Da né? onde mesmo eu tava lembrando disso aí, que coisa, o campo do Fulgêncio, eu lembro direitinho disso Ali aí. tem um senhor que está hoje com 90 anos, o senhor José Diogo, de uma fábrica. É, daquela época. Da época. E tinha um grupo dele ali, que faleceu há pouco tempo agora, deve ter uns 2 meses, eu sou Ilídio Alonso. E morando ali pertinho, porque ali tinha depois a loja do Sou Abelardo e do Berdu, né? Casa do Berdu, que era Berdu. quase em frente à prefeitura ali. O Berdu até pouco tempo ainda existia o nome dele, parece que não sei, já deve ter falecido. Ô Agostinho, aquilo ali era um areião, né? Era sim. Ô pastor Ronaldo, ali, subindo mais uma Avenida Brasil, não tinha Avenida Brasil. Aí chamava Campo das Galinhas. O Campo das Galinhas. A primeira avenida que foi programada ali foi a Presidente Vargas, que é a melhor avenida. Foi a Presidente Vargas. A melhor avenida da... E tem outra, pastor Ronaldo, parece que ela ia, na época que eu estou dizendo, esse tempo meu, que eu estou dizendo, ela ia só até no Corgo. Do outro lado lá tinha um bairro, chamava-se Barro Preto. Ali depois o cemitério Santo Agostinho. Não, esse aí foi bem... Quando eu cheguei aqui, eu fui lá na inauguração da estátua do cemitério Santo Agostinho, que era atravessando aí depois ela córrego, atravessou a avenida, né? a avenida. E indo para ali, como é que chama lá? Claraval, né? Isso, ali Descendo liga pra Claraval. No fim ela vira uma rodovia, né? E o pessoal que vinha de Ibiraci, eles chegavam pela Avenida Brasil, né? E descia. Mas a Avenida Brasil era um trilho, né? Era estrada de carro, o pessoal das fazendas vinha, fazenda Casa Seca, que o pessoal vinha de carroça de animal. Casa Seca. Naquele tempo usava muito aquelas carroças de 4 rodas, carretela. Então, não era carro, era carro de carretela, que trazia mais coisas. Né? Vinha para fazer compra, funcionário empregado vinha nas carroças, vinha para fazer compra. Então, a fazenda, ela alimentava a cidade. Sim, sem dúvida. E com carne, bovina, aves. Arroz, feijão e tudo. Tudo. E agora, ali você está falando do Campo das Galinhas, que tinha chácaras grandes. Tinha uma coisinha de casa. E as galinhas eram tudo solto ali, o pessoal eles formavam ranchinho, porque naquela época, eu não sei bem, uns coqueirinhos de indaiá, coqueiro de indaiá é dar rasteiro no chão. Certo. Ele dava a roda com as folhas grandes e dava uns cachos de coco de indaiá. E eles cortavam aquelas folhas e faziam essas casinhas de lata, abria lata, outro fazia papelão, naquele tempo não existia, era muito pouco. Eles arrumavam um jeito ali, faziam as casas de madeira, certo? E cobriam com essas folhas de folha de indaiá. Depois o zinco já era moderno, né? O zinco era para quem já tinha mais poder aquisitivo. Isso aí, eles cobriam com folha, eles trançavam, fazia semelhante aos índios. Eles trançavam as folhas de indaiá, não vazava água, de jeito nenhum. Trançava as folhas de indaiá, punha as inclinadas e podia jogar água. E punha uma certa camada, né? O Aparecido, quando começou ali, ali era um desafio muito grande, porque ele começou trabalhando lá perto do Mercadão, né? No centro. Isso também. Né? E aí ele foi vender banana ali. A gente fala vender banana, Parecidinho. porque hoje você fala assim, o que era o comércio? Todo mundo morava na roça, todo mundo produzia. Como é que você vai vender banana? Hoje a coisa modernizou mais, hoje tem os varejões, né? Dificilmente você vê. Mas naquela época era isso que você está falando. O pessoal, a cidade era uma extensão das roças. O pessoal trabalhava aqui, ia lá, convivia, trazia as coisas para casa.
a gente imaginava, não havia muito comércio num certo sentido, porque Não, depois que começou não, a a coisa produzir, vender a coisa era mais o óleo, difícil. né? Isso. Que vinha nas barricas e óleo de tambor, né? óleo de tambor, né? Usava muito aquelas comestíveis, aquelas banhas que vinha aquelas latas vinha da usina Matarazzo de São Paulo. E enchia o Brasil inteiro, é Francisco Matarazzo. E hoje em São Paulo tem a avenida lá, Francisco Matarazzo. Francisco Matarazzo. Emprestou o nome, né? Então, pastor Ronaldo... Agostinho, mas você tem uma história muito rica não, aqui nessa França. Não, estou voltando um pouquinho, nós voltando um pouquinho à parte, nesse tempo de menino que nós andávamos riba dos canos, hoje está tudo encoberto, hoje virou cidade, né? Ninguém fala, né? E que nós ia fazer? Nós passava ali no fundo onde a exposição ali, onde aquele predinho, aquele é antigo. Aquilo ali era no tempo do Boi Zebu, que quebrou naquela época, houve uma quebradeira do Boi Zebu, caiu a bolsa nos Estados Unidos, então fazendeirada que ficou raspando assim nas paredes. Então nessa época, da época do Boi Zebu, eles erigiram, e me parece que o prefeito da época era Antônio Barbosa Filho, antiguíssimo em Franca. Se for lá hoje tem um memorial lá escrito dele lá. Do boi. Isso. E aquilo lá foi feito, mas só que na queda da bolsa, caiu o comércio do gado, Boi Zebu, então parou tudo. Foi uma coisa, caiu a produção de calçado em Franca hoje. Mas naquela época foi abandonado aquele prédio bonito, que hoje, né? Hoje tem aquele ar bonito, passa cá. Mas naquele tempo, sabe que era abandonado, pastor? No meio ali era do Tenente Jacinto, né? Ele que fez doação. Mas ficou abandonado, pastor. Sabe 38 alqueires de terra. Sabe o que tinha na frente? Tinha uma cerca muito bonita que com o tempo os arames ficou caído pelo chão e o gado passava, os animais, sabe o que eles faziam? Coçava naquelas paredes, a parede até a altura das costas dos animais ficava sujo de barro. Os animais coçavam a parede. Eu lembro disso como um retrato na mente até hoje. A avenida ali, Chico Júlio, era a passagem da Mogiana, né? É, a passagem da Mogiana, em parte, né? Ela, justamente. Hoje E não tinha proteção antes, não, né? Barbosa, como é que não tinha proteção da linha, não? Não, tinha lá embaixo, aqui embaixo tinha passagem de nível, né? Mas não tinha não. O gado passava, não tinha nada. A uma determinada altura. A Mogiana vinha buzinando lá. Abriu. Aquele negócio, né? E, pastor, tem uma história muito grande de Franca. E minha meninice, eu conheço, da minha idade, 80 e tantos anos, né? 83 anos. Meu Deus, quantos anos. Ali onde é o Pasquino hoje, de cá, hoje onde eu corri ali, lá de cá, ali era onde paravam os carros de boi. Não tinha Vila Nova. Cerqueira Pulse. Isso, não existia. Bom, Cerqueira Pulse existia. Só que existia. Só que eles tinham um depósito, onde eu hoje subi na Voluntário, tem um banco ali que é Bradesco. Eu acho que cá na frente, tem um banco. Ali onde é o banco do Bradesco era a loja do Cerqueira Pulse. O Agostinho, eu estava falando onde é o Magazine também. A Franca era dividida, né? Essa área que era conhecida como o Índio, né? E o centro da cidade. Centrão. A estação era... Mas o centro mesmo existia, pastor Ronaldo, era mais subindo a Voluntário, né? Lá no topozinho, na catedral. Aqui pra cá, do meu tempo de menino, eles calçaram ela de pedra voluntária até na estação, mas só na estação. E os homens que naquela época, eu conheci o Zé Gonçalves, que era o proprietário da empresa. José Gonçalves. A empresa São José. E eu lembro direitinho, era um homem, gostava de um chapéu grande na cabeça. Era ali onde a Igreja Universal era a empresa. A empresa de José Gonçalves. Por isso que ela levou o nome. Empresa São José até hoje. São José. Ô, Tchãozinho, então o Mercadão lá, Agostinho, o Mercadão lá, você lembra da mudança dele? Lembro de tudo. O Mercadão antigo, eu lembro dele direitinho, pastor Ronaldo. De ferro? De ferro, lembro direitinho. Lembro até de quando, naquele espaço que hoje é o terminal de ônibus. Naquele espaço ali, também caiu um aviãozinho pequeno ali, bimotor, caiu ali com uns jovens. Segundo eles, falam que ele estava dando volta para mostrar para a namorada, mas deu um equívoco lá, né, uma pane, caiu e morreram todos os dois.
Eu lembro disso direitinho. Mas você não lembra do acidente, não? Não, do não, acidente, não não. lembro. Você lembra desse contato desse acidente? Eu fui contemporâneo, mas não cheguei nem lá, porque eu também era quase menino, né? Menino. Não tinha Mas eu gravei essa história com a pessoa que foi lá ajudar. Olha aí. Ele faleceu agora com 93 anos. Que coisa linda isso. Ele era de Claraval. Era de Claraval. Então ele presenciou... Sou Inácio Borges. Eu estou fazendo esse registro aqui. Presenciou que eu tenho, o fato. Eu vou publicar a história dele aqui. Eu sou Inácio Borges. Ele e o Dr. Guido Bitarello. Guido era Bicieiro. menino. Vixe. Né? Daquela época. O Guido Bitarello tem uma história dele. É o palhaço, não, o Papai Noel, o primeiro Papai Noel. Eu morava na roça e vai naquela época, a casa da ditadura, o tempo da ditadura era bem diferente de hoje, né? Então, um cunhado meu hoje é casado, mora aqui na Vila Nova, que é a esposa da minha irmã mais novinha. E eles fugiram. Naquele tempo que negócio, quando o pai não dá qualquer problema, eles fugiram, né? E o pai dele não gostava, não queria o casamento dele, ele pegou, fugiu com a minha irmã. E por causa disso eu tive que vir aqui acordar o doutor Guido, que era descendo voluntário. Antigamente tinha caçado terra, você lembra? Sim, sim. Então um pouquinho para cima, era a casa que ele morava. Era cedinho, eu cheguei lá e bati na porta. Ele disse como hoje. O que aconteceu? Morreu alguém? Não, morreu alguém não, doutor. É porque a minha irmã fugiu de casa com o namorado, mas é por causa de coisa simples, devia ter... Eu tava num sono gostoso. Então eu lembro disso, marcou pra mim, sabe? Agostinho, agora eu vou falar outra coisa. Esse fugia é pra aliviar também da festa, né? Depois voltava, casava. Aí quando o casal, o namorado se gostava, e os pais não queriam, dava isso. Era comum fazer isso aí. Mas graças a Deus... Mas o meu sogro falava que não, agora vai lá e casa. Já não tem festa, já não tem despesa para fazer festa. Inclusive eles mesmo não tiveram festa. Eles casaram lá aqui no cartório, daqui mesmo eles tomaram destino. O cartório de primeira era na estação? Era o Marcos Sodré na época. Foi um antigo escrivão que tinha aí, nossa. Eu lembro direitinho, era um Forge, baixo, forte, legal, tadinho, conversava grosso. Assassinaram ele. Quem morreu pouco tempo agora foi o Paulinho Móveis, né? E Paulinho também conhecia ele. Ravanhando, e começou ali na estação Paulinho comerciante. Eu conhecia demais no tempo que eu fazia programa no rádio. E eu ia lá, Paulinho, não, vamos fazer uma propaganda disso aí. Ainda brincava, você fica só enriquecendo, juntando dinheiro, vamos pôr isso pra frente. Ali também tem um comerciante que é muito amigo meu, tá vivo ainda, o Badi. O Badi, a loja do Badi. A loja da estação. Do Badi, é a estação. Um pessoal muito bom. Pastor Ronaldo, mas olha, virando a página um pouquinho, são tantas coisas lindas que a gente passou, olha, e no ano de 1958, naquele tempo eu estava reunido numa casa, eu vinha muito da roça para cá, nós ia treinar música de viola, então saiu um assunto, só disse que está vindo um aparelho, que além de você ouvir, você ainda vê, que naquele tempo não tinha televisão. Não existia televisão. Não. Eu falei assim, olha, eu só vendo. Só vendo isso aí que você está falando. Não acredito de jeito nenhum que existe esse aparelho. Ainda além de ouvir a pessoa que eu ouvi, tinha assim, o rádio com muita dificuldade. Era rádio grande, tinha umas baterias grandes, era lá para a roça. É lá para a roça. E eu só vendo. Então, quando aconteceu, pastor Ronaldo, vamos adiantar a página para ir na minha área da música, né? Aí nessa época nós já cantávamos muito, nós tínhamos uma dupla muito boa, naquela época chamava Paulico e Paulinho, né? E nós arrumamos essa dupla, depois acabou essa dupla, uma outra dupla, Nildo e Nelson, eu era o Nelson, ele era o Nildo. E essa dupla foi para frente. E quem era o nosso locutor da época, o senhor conhece, é o Wagner Campos. Da igreja presbiteriana. Isso, professor, o rapaz, o homem tinha uma voz bonita, ele conquistava o povo. O professor Wagner Campos foi meu padrinho de casamento. E a Nilza. Ele é da igreja presbiteriana. O pai dele, eu sou Ramiro. Ele era presbiteriano, até no jeito dele fazer as expressões dele era uma coisa bem sadia. Bem sadia, viu, pastor Ronaldo? Então, Wagner Campos, que era o nosso locutor na época. Então, voltando à época de 58, aí nós ganhamos esse concurso, era 75 duplas de violeiro, nós ganhamos o primeiro lugar. E quem patrocinou nós foi a B5,
PRB5 Rádio Clube Arrestes de Franca, cujo diretor é o Correia Neves, o velho. O velho. É o novo agora não, ele nem era nascido. Aí, ó. E ele patrocinou, nos deu carta de apresentação para ir lá para as Coligadas em São Paulo, na rua 24 de maio. Né? E era o. Como é que fala? É o escritório dessa aqui. Era Sim. lá. E fomos. E lá, quando chegou, nós marcamos um show no circo daquele tempo, tinha um palhaço chamado Piolim. Tinha um show lá, eles convocaram nós para ir cantar nesse circo. Quando chegou, antes de chegar no circo, quase que nós perdemos a hora. Tinha uma fila, pastor Ronaldo. Mas o pessoal tudo encantado, já morreu alguém. Já morreu alguém. Nós, naquele tempo já tinha uns ônibus em São Paulo, chamava-se Papa Fila. Uns ônibus grandes. No meio deles tinha um negócio sanfonado para poder dar a volta, né? E nós descemos desse Papa Fila, tava aquele tumulto de gente nessa praça. E já estava, eram às 7h30 da noite. O espetáculo começava às 8h30. Precisa, morreu alguém, vamos dar uma chegadinha para ver isso aí. Curioso. Chegamos lá, o pessoal tudo olhando para cima. O que será? Era uma televisão, pastor Ronaldo. Televisão? É, uma televisão. Aí quase que eu perdi a hora do circo também. Eu nunca tinha visto aquilo, só que era preto e branco. Preto e branco, eu lembro a chegada da televisão, né? Ô Tchãozinho, ô Agostinho, você viveu esse momento todo, porque você também viveu a chegada do fogão a gás, né? Não, isso foi bem. Quando, nesse tempo que eu estou dizendo, nesse tempo, fogão a gás eu fui comprar depois que eu casei. Eu casei em 61, 62, né? Foi mais ou menos nessa época. Mas em 58 não existia isso aqui, não. Era só lenha mesmo. Tinha os entregadores de lenha, as carroças. Tinha lenhadora tal, lenhadora francana, lenhadora não sei o que. É isso, era o comércio que tinha. Era o gás, era a lenha. Era a lenha, né? Não existia essas coisas. Então a gente alcançou um tempo. Uma mudança muito grande. Para mim, pastor Ronaldo, foi uma das maiores faculdades que Deus me colocou. Tempo que você viveu. Foi uma faculdade, para mim, uma faculdade Agora, de ensino. Você viveu uma época que não é muito da sua, que tinha que conversar com mulher, é da máquina de costura, né? Sim, existia. Porque inclusive, na época eu tenho sua, uma aqui. na sua época, tudo era alfaiate, né? Alfaiate. Não tinha negócio de comprar roupa pronta. A máquina de costura era mais para a roça, pastor. Para a roça, né? Mas alfaiates. Os alfaiates da cidade, né? E tinha costureiras. As costureiras. Tinha uma alfaiataria hoje ali na Praça Barão, na esquina. Hoje, na subida que tem lá no prédio de cima, onde era B5, na época. Tinha uma alfaiataria... Dutra, não? Dutra, né? Isso. Antiga. Antiga, né? Ixi. E tinha o pessoal, o alfaiate era reconhecido, porque ele que fazia a roupa para os casamentos, né? Os ternos, né? E Casimira, né? Vinha de coisa de longe. E tinha, depois no meu tempo, já que nós já formamos essa dueta, essa dupla ficou famosa. Quem fazia as roupas, as camisas para nós, só conheceu ele. Nessa época não era evangélico, era o Justino, pastor Justino. Pastor Justino? Alfaiate? O senhor sabe antes do prédio da estação, subindo? Sim. Tem um prédio. Então, na esquina de cá, a alfaiataria dele era ali, na esquina, logo na esquina. Ele trabalhava sozinho? Sozinho. Ou tinha Não, ele tinha os companheiros. Os irmãos dele lá? Os irmãos dele. O pastor Justino era tinha o Zé Matias. Zé Matias e o João. E tinha outros, os outros eu não lembro o nome. Eu não lembro, não. Ronaldo, foi uma época marcante, viu? Se marcou demais. Agostinho, nós já estamos chegando no final, mas nós queremos conversar mais outros dias, viu? Tem coisa ainda. Tem muita coisa. Ixi, Agostinho, tem coisa. E nós precisamos de voltar aqui numa outra hora, porque eu quero... Ainda não falou dos meus discos evangélicos que eu gravei, 5 LP. Nós vamos mais CDs, voltar. Eu mais o João Vaso. Eu quero levar você lá perto andando na cidade aí. Eu quero para você falar um pouco dessa Franca. Você tem história. Tem demais. E você tem facilidade de falar e comunicar. Tem. E aqui, pastor Ronaldo, está terminando a nossa entrevista, ali a Rua Evangelista de Lima, ali, o senhor sabe onde Sim. Né? Ali aquela Rua Evangelista não tinha asfalto, ela é chão, estrada de chão. Lá embaixo. Aí você lembra da tenda ali? Lembra que, demais, a tenda começou ali, pastor Ronaldo, foi bem antes de lá. A tenda começou cá em cima, deixa eu ver, tem ali, como é que chama o lugar ali? Aqui na Vila Nova, perto daquele sede.
O SED. Na frente, tem um semáforo na frente. Aham. Ali, mas que é um empreendimento ali, eu não sei se ele não é posto de saúde mais não sei o que é ali. Ali era o terrenão que tinha a maior tenda, a primeira tenda. Essa primeira tenda, sabe que ano que foi? Foi em 1957, por aí. 6 ou 7. Eu era bem menino. E fazia um movimento muito grande, né? Meu Deus! Tinha Os missionários, né? Tinha o missionário Nelson. Eu lembro. Foi um dos fundadores aqui de Franca. É. E depois, mais tarde, veio Paulo Portes, né? Bem mais tarde, amigão né? nosso, né? É, o pastor deixou história bonita. Deixou. Ele é de origem presbiteriana e é lá da minha região. É. Leste de Minas, Manhuaçu. Olha, eu Os conheço portes. nas viagens É. evangelísticas que nós fazíamos, passamos por Manhuaçu, essas mundo todo. Essa coisa. Ô, Agostinho, eu quero agradecer para não ficar muito longo, mas eu quero me comprometer para a gente registrar mais coisas E dessa tem Franca. bastante, tá ficando bastante, Tá né? ficando, né? E é uma alegria muito grande. Você foi muito nós ainda não gentil. falamos sobre a nossa dupla evangélica, depois passou a chamar Eleitos de Deus. Eleitos de Deus, E aquela festa lá, pastor Ronaldo, É. do dia 12, com certeza. pastor É. Ronaldo. Pastor Agostinho, nós estamos terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão vendo, Quero deixar, uma palavra. Essa cidade tão bonita, com certeza. você viu Franca desbrochar. Vi sim, pastor Ronaldo, eu tenho essa honra, e para mim é um privilégio, né? Porque do meu tempo de menino até nessa idade de 83, eu não posso dizer, que agora no Certo. próximo dia 8 eu já faço meus 83, né? Então, pastor Ronaldo, eu quero agradecer demais a sua pessoa que me deu essa honra de fazer essa entrevista, né? Nós colher essas imagens, esses momentos, e sem dúvida vai alegar o coração de muita gente por aí. É. Quero agradecer a minha querida Franca. Eu sou francano de rasto mesmo, né? É. Posso dizer que nasci em Franca. Na época, Restinga era município de Franca. Você nasceu em Franca. No meu registrado registro, aqui. no meu registro, eu nasci de Franca, que naquele tempo não considerava. Restinga não era ainda emancipado. Há 83 anos. Você construiu a família aqui, os seus Aqui, filhos. tudo. Quantos filhos? Todos os meus 4 filhos aqui. O nome deles? Até os netinhos nasceram, parte deles nasceram aqui também. É. O nome deles? O nome qual? dos meus meninos, Certo. a mais velha é Magali de Castro Ribeiro, é a qual nasceu nas mãos do Dr. Cirilo, que ele que fez Marcelo, o parto. a minha Cirilo. esposa também. É, E mais outra, quem? E outro, que Deus já tem em bom lugar, um bom descanso, Dr. Lanche, acabei de falar nele agora há pouco, que quando ela ficou doentinha, ele entrou aqui dentro do meu quintal, veio, era terra, não era asfalto, ele veio, parou o carro dele, veio medicá-la aqui dentro da minha casa, doutor Lancha. Doutor José Lancha Filho. Isso, ô homem legal. É. Lembro dele direitinho. E agradecer esse povão de Franca, que é os meus, posso dizer, os meus irmãos patrióticos, né? É, os outros filhos seus. Ah, sim. Falei do Oli tá. da Magali. Agora tem o Osvali, que é dos homens o mais novo. E tem a Marli, que é a mais nova das meninas mulheres. Todos eles nasceram aqui. Estão morando em Franca, residindo em Franca. Tudo francano. Você né? passa a sua vida toda em Franca. Em não Franca. saiu. Não. Viajou, conheceu muita coisa. Viajei para norte, sul e leste. É. Na época Mas da adoração, né? A sua raiz ficou É aqui o tempo todo. É aqui, né? pastor Ronaldo. É. Eu tenho a honra de dizer isso. Sou francano, amo a minha cidade, amo o meu povo, amo o meu prefeito. E agora ele está numa luta também, né? Está na luta, né? Mas Você Deus vai viu dar muitas mudanças na prefeitura, Teve, né? mas E tudo aí. acredito que a Você acompanhou até comício da época? demais! Flávio Rocha, comício do Flávio Rocha, nós íamos fazer comício, cantar nos comícios. E naquela época o doutor Flávio Rocha ganhou, foi eleito pela primeira vez, mas foi 1 ou 2 vezes. E nós cantávamos, nós íamos nesses comícios desses para esse mundo afora aí. Porque tinha Jericoara pertencia Jericoara, Cristais, de tudo era essa região. Claraval não, Claraval é mesmo. Era mais isso aí que você falou hoje. Mais essa região para cá. Essa Jericoara, Ribeirão Corrente, esse lugar tudo. Onofre Gozuen, você lembra do Dr. Onofre Gozuen? Tem uma lembrança dele lá na praça de estação ainda, que menininho tá tirando um espinho, né? É lembrança dele, do Onofre Gozuen. Onofre Gozuen, professor
começou. Eu lembro o quando Hélio ele Palermo. ganhou, pastor. Eu lembro quando o tempo que ele foi eleito, eu lembro direitinho, eu estava fazendo uma reforma na casa dele. Lá perto da cadeia? Isso! Eu estava fazendo... Da casa do Cariolato? Isso, fazendo uma reforma naquela... Ei, Jesus amado, quanto tempo, meu Deus. Dá gosto a gente ficar lembrando, né? Lembrando. Recordar é viver, né? Vamos terminar, então a gente vai ficar falando horas e horas aí verdade. dessa franquia. Então, pastor, eu quero agradecer demais a sua pessoa, como já agradeci. A todos vocês que estão nos ouvindo, essa reportagem, esse acolhimento. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham esse privilégio que eu tenho de falar e conhecer a nossa Franca. Você que é nascido aqui em Franca, preserve, que é terra abençoada. Abençoada, muito obrigado. As Três Colinas. Terra das Três Colinas. Capim Roxo. E na minha época, pastor Ronaldo, tinha só uma ponte, só a ponte da estação. E tinha água, chama Água da Careta. Água da Careta. Quem beber dessa água jamais era sairá o córrego dos Bagres, o Cubatão e o Espraiado. Isso também. Dividindo as colinas. Tinha uma cachoeira com uma beleza naquela época. Hoje mudou um pouco. Muito obrigado, Agostinho. Aí, ó, vou apertar a mão dele de longe, nós estamos aí, ó, registrando esse momento. Gente, ó, foi muito bom. Deus. Um abraço, Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, Agostinho. Aí, ó, rapaz do